Olá, meus queridos alunos. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Troca de camisa aí, ó. Dia seguinte, Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Para todos aí que estão estudando, inclusive o pessoal da madrugada, Grande abraço aí para meus alunos do grupo do Facebook. Acessem Bancários com Pizza, curtam minha fanpage Bancários com Pizza, para que eu possa divulgar meu trabalho ainda para mais alunos e para que vocês tenham acesso a todas as informações, dicas, divulgações de trabalho, de cursos, dentro dessa página aí do Facebook, ok? Na aula passada, nós finalizamos aquela introdução ao mercado de capitais, falando dos últimos 2 slides que eram cancelamento do registro e as ações em circulação. Nós recapitulamos que uma instituição financeira, ou melhor, uma sociedade anônima, uma sociedade empresária, uma sociedade por ações, para ela abrir capital, ela necessita de registro na CVM. Esse registro é o que lhe dá condições de ofertar publicamente os seus títulos ou valores mobiliários, tudo bem? Agora, esse registro, uma vez aprovado pela CVM, dá condições da companhia de capital aberto emitir seus papéis na Bolsa de Valores ou no mercado de balcão. Porém, para que ela possa fazer essas operações, há necessidade de um registro. E o cancelamento do registro? Como que se dá? O registro de companhia aberta para negociação de ações no mercado somente poderá ser cancelado se a companhia emissora de ações, o acionista controlador ou a sociedade que a controle, direto ou indiretamente, formular oferta pública para adquirir a totalidade das ações em circulação no mercado, por preço justo, ao menos igual ao de valor da avaliação da companhia. Então, olha só, quando ela vai abrir capital, fazer a oferta pública inicial, ela faz um registro na CVM e lança seus valores mobiliários publicamente no mercado. Os investidores vão lá e compram esses papéis. Então, o procedimento inverso tem que ser feito se ela quiser cancelar o registro, ou seja, ela emitiu as ações, vendeu as ações no mercado de valores mobiliários, então para cancelar o registro, há necessidade de ir até o mercado e fazer o quê? A aquisição dessas ações publicamente. Então o acionista, ele tem a necessidade, o acionista controlador, de formular uma oferta pública para adquirir a totalidade das ações em circulação. Por qual preço? Por um preço justo, no mínimo igual ao valor de avaliação da companhia. Então, quer dizer, se a companhia está avaliada, aí, seu patrimônio, por 10 milhões, no mínimo ele tem que comprar as ações, todas que estão no mercado, pelo valor total do avaliado da empresa, ou seja, os 10 milhões, tudo bem? E as ações em circulação são consideradas ações em circulação no mercado todas as ações do capital da companhia aberta. Todas as ações da companhia aberta, menos as de propriedade do acionista controlador, de diretores, de conselheiros de administração e as que estão em tesouraria, tudo bem? Então, na verdade, seria o seguinte, ações em circulação, nós podemos representar da seguinte forma. São todas as ações menos as que estão em poder, menos as ações do acionista controlador, menos as ações que estão na mão dos diretores, menos as ações de conselheiros e as ações que estão em tesouraria. Ok?
Essas ações em tesouraria é que estão em poder da empresa, no caixa da empresa. Maravilha? Então, só relembrando, porque ficou um pouquinho corrido a aula passada, fechamos aí essa primeira parte, a introdução, e agora o seguinte, vamos fazer aí uma linha de raciocínio. Era uma empresa limitada, tornou-se uma sociedade anônima. Então, saiu da legislação do Código Civil e entrou na legislação da Lei 6.404, que é a lei que regula as sociedades anônimas. Uma vez, tendo que cumprir essa legislação, ela exige das sociedades anônimas de capital aberto ou fechada que seja feito um estatuto. Então, sai da limitada, que era um contrato social, entra numa SA, o ato constitutivo é o estatuto, tem que ser registrado na junta comercial, na JUSCESP de cada estado, ok? Esse estatuto tem que informar quem vai ser o presidente, quem é o vice-presidente, os diretores. Lembrando que uma SA tem um conselho de administração, uma diretoria executiva, ou seja, ela tem que se adequar e se ajustar aos trâmites e moldes da Lei 6.404. Feito isso, a segunda etapa vai ser o quê? Registrar na CVM a sua empresa, para que há possibilidade dela emitir seus valores mobiliários no mercado de bolsa ou no mercado de balcão. Ou seja, para que ela possa abrir capital, lançar seus papéis no mercado publicamente, ela necessita desse registro na CVM. Tendo o registro na CVM, ela tem condições de abrir capital, ok? Mas para abrir o capital, qual a necessidade? Para abrir o capital tem que ser feita uma oferta pública inicial, ok? Que é exatamente o que iremos começar na aula de hoje. A oferta pública inicial. O que é uma oferta pública? A oferta pública de distribuição primária ou secundária é o processo de colocação junto ao público de certo número de títulos e valores mobiliários para a venda. Envolve desde o levantamento das intenções do mercado em relação aos valores mobiliários ofertados até a efetiva colocação junto ao público, incluindo a divulgação de informações, o período de subscrição, entre outras etapas. Então, olha só, vamos traçar alguns comentários aqui. Oferta pública, tá? Nós temos dois tipos lá de sociedade anônima. Aqui tem o registro na CVM e essa daí vai se tornar uma sociedade anônima de capital aberto, porque ela vai fazer publicamente o lançamento dos seus papéis, dos seus valores mobiliários, tudo bem? E nós temos as sociedades anônimas de capital fechado. Essas, como não tem, num primeiro momento, a intenção de abrir capital, provavelmente elas não farão nenhum registro na CVM. Se elas não fazem registro na CVM, elas não têm condições de ofertar publicamente os seus papéis, os seus títulos emitidos por essa companhia. Mas ela também pode fazer uma oferta privada, tudo bem? Agora, o fato dela fazer uma oferta privada não caracteriza o papel como sendo um valor mobiliário, porque o valor mobiliário só é caracterizado para as companhias que possuem registro na CVM. Então, olha quanta informação interessante. Então, vamos lá. Uma oferta pública. Então, nós temos dois tipos de oferta de uma SA. A oferta pública e nós temos a oferta privada. Quem faz a oferta pública é a sociedade anônima de capital aberto. Quem faz a oferta privada é a sociedade anônima de capital fechado. Num primeiro momento, eu só quero falar de um tipo de papel, as ações, tudo bem? Então, olha só, tanto as sociedades anônimas de capital aberto quanto de capital fechado, fazem oferta, num primeiro momento eu só quero falar desse papel, de ações. Agora, essas ações que são
ofertadas pela companhia de capital aberto, essas ações são consideradas como valores mobiliários. Por que valores mobiliários? Porque são negociados no mercado de valores mobiliários, tudo bem? Agora, essas ações de companhia privada, não de SA, de capital fechado, que foi feita uma oferta privada, não são valores mobiliários. Continua sendo ações, mas não é caracterizado como um valor mobiliário porque não estão negociados nem na Bolsa de Valores, nem no mercado de balcão. Para ser valor mobiliário, tem que estar negociado na Bolsa ou no mercado de balcão, que nós já falamos. CETIP, tudo bem? Então, o que acontece numa SA de capital fechado? Olha, o acionista convida lá alguns acionistas, alguns sócios, algumas pessoas para serem sócios acionistas com ele, tudo bem? Então, capital fechado, está fechado para alguns sócios apenas, ok? Então, aí termina a sociedade anônima de capital fechado, tá? Quais as desvantagens? Bom, a sociedade anônima de capital fechado, ela não tem capacidade de captar recursos junto ao público pelo fato de não ter aberto capital. Segundo, né, a forma de visibilidade dela no mercado é bem diferente de uma de capital aberto. As instituições financeiras, para conceder crédito, dar estrutura para essas companhias, elas analisam a SA de capital aberto de forma diferente de uma de capital fechado, tudo bem? Porém, essas ações que foram negociadas como uma oferta privada, foi feita uma oferta privada apenas para um grupo fechado de acionistas. Pronto. E ela termina aí, ok? Futuramente, se ela quiser abrir capital, ela terá que passar pelo registro na CVM e assim, consequentemente, fazer o registro. Também, desculpa, na Bolsa e também no mercado de balcão. Então, acaba aí a atividade da privada. Agora nós vamos para da atividade da de capital fechado. Agora nós vamos falar da SA de capital aberto. Quer ofertar publicamente, ou seja, tem que abrir capital, consequentemente tem que fazer o registro. Aonde? Na CVM. E esse registro na CVM, ela tem que escolher depois uma listagem para operar na Bolsa ou uma listagem para operar no mercado de balcão, tá? Ou nos dois, se ela quiser. Tudo bem? Então, pronto, ó. A oferta pública de distribuição primária ou secundária é o processo de colocação junto ao público de certo número de títulos e valores mobiliários para venda. Envolve desde o levantamento das intenções do mercado em relação aos valores mobiliários ofertados, até a efetiva colocação junto ao público, incluindo a divulgação de informações, o período de subscrição, entre outras etapas. Então, feito o registro e aprovado o registro na CVM, ela vai fazer a oferta pública, conhecida como oferta pública inicial, a primeira vez que os papéis estão sendo lançados no mercado. Claro que tem uma equipe para fazer isso por ela. Tem instituições especializadas com expertise para fazer esse lançamento inicial, essa abertura de capital. Já já nós veremos, tá? Agora, antes de lançar ou de abrir capital, o que é feito? É feita uma pesquisa de mercado, né? Para ver qual o interesse dos investidores em adquirir papéis daquela companhia. Percebe? Então, antes de sair dando um tiro no escuro, faça uma pesquisa de mercado para saber as intenções que essa companhia teria de aquisição nos seus papéis. Segundo, para verificar quanto que o mercado conseguiria suportar de preço naquele papel, tá certo? Porque senão lança uma ação num custo inicial muito caro, queima a empresa. Ela não vai conseguir o objetivo dela, que é
captar o recurso. Então, existe essa instituição, essa equipe especializada para fazer tudo isso. A pesquisa, o levantamento junto ao público. Depois de feito isso, faz a divulgação. Olha, a companhia ABC lançará os seus papéis na data tal, no dia tal, lançamento público, publica edital, né? O período que vai ficar disponível para aquisição e etc. Tudo bem? Ótimo. Então, essa é a oferta pública. E esse agente ou essa instituição que faz essa oferta pública é conhecido como underwriter. Tudo bem? O que é um underwriter? Underwriter é quem vai fazer a intermediação bancária no mercado de capitais. Então, olha só, o que é essa intermediação bancária no mercado de capitais, né? Essa intermediação é o elo de captar recursos e emprestar para quem precisa. A intermediação, nós vimos lá na primeira aula, funciona como? O poder de captar recursos dos agentes superavitários, que têm recursos sobrando, e depois aplica esse mesmo recurso para os agentes deficitários que necessitam do recurso, tá? Então, a intermediação bancária no mercado de capitais funciona da mesma forma. Ou seja, esse intermediador, que nós já vamos ver que é o underwriter, ele vai captar o recurso dos investidores e repassar esse recurso para quem? Para a companhia, para a sociedade anônima de capital aberto, que vai, neste primeiro momento, captar os recursos para o seu caixa, no intuito de viabilizar seus projetos, né, fazer novos investimentos e etc. Então, olha só, as ofertas públicas são intermediadas por instituições integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários. Então, quem faz a oferta pública é uma instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, como também os bancos de investimento, corretoras ou distribuidoras. Essas instituições poderão se organizar em consórcios para distribuir os valores mobiliários no mercado ou garantir a subscrição da emissão, sempre sobre a organização de uma instituição líder, que assume a responsabilidade específica, tudo bem? Então, essa oferta pública é feita por quem? Por esses agentes aí, tá? Então, vamos só traçar aqui, ó. A SA, tudo bem? Ela passou pelo registro na CVM e vai fazer o quê? Abertura de capital. Essa abertura de capital é conhecida como o IPO, ou seja, oferta pública inicial, né? Vem de um termo em inglês que diz assim, ó, Initial Public Offering. Então tá aí. Quem faz esta oferta pública inicial é esse agente aqui, conhecido como underwriter. Quem é o underwriter? É uma instituição especializada em fazer aberturas de capital, ou seja, lançamento dos títulos e valores mobiliários no mercado de capitais. Maravilha? Então, pronto. Quem é esse underwriter? Será um banco de investimento, ou uma sociedade corretora de títulos e valores mobiliários, ou uma sociedade distribuidora
de títulos e valores mobiliários, que a gente já estudou essas daqui, tudo bem? Então, abreviando, nós teríamos aqui, né, um banco de investimento, sociedade corretora de títulos e valores mobiliários ou sociedades distribuidora de títulos e valores mobiliários, tudo bem? Claro que esse agente aqui, antes, fez o quê? Antes do lançamento, foi feito o quê? Uma pesquisa de mercado para definir a aceitação do papel, preço, prazo e etc. Maravilha? Então tá lá. As ofertas públicas são intermediadas por instituições integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários, como os bancos de investimento, corretoras ou distribuidoras. Essas instituições poderão se organizar em consórcios para distribuir os valores mobiliários no mercado ou garantir a subscrição da emissão, sempre sob a organização de uma instituição líder que assume responsabilidade específica. Então, olha só, essa instituição faz este lançamento sozinho? Não. O underwriter, ele não costuma operar sozinho. Ele vai fazer esse lançamento junto com um consórcio, por meio de um consórcio, ou conhecido como pool de distribuição. Anota aí, um pool de distribuição. Ou seja, existe lá uma equipe de instituições financeiras, tá ok? Corretoras, distribuidoras, que vão fazer o quê? Um pool de distribuição, ou um consórcio, né? O underwriter é a instituição líder. Ou seja, é ele que irá liderar o quê? O consórcio, esse pool de distribuição, juntamente com toda essa equipe aqui que irá contribuir para a distribuição. Por isso, por quê? Primeiro, ele não pode fazer sozinho, porque os custos são muito altos para isso. E segundo, o risco é muito grande. E terceiro, ele precisa de ter mais parceiros para canalizar essa o quê? Distribuição, para facilitar a distribuição desses papéis no mercado, né? Porque às vezes ele sozinho não consegue colocar esses papéis em todos os lugares que precisam ser colocados, né? Então ele faz esse underwriting, um consórcio, ele se torna a instituição líder, que é quem vai liderar esse consórcio, ou quem irá liderar o pool de distribuição, juntamente com outras equipes, tá? Esse lançamento pode ser feito por uma subscrição, ou seja, subscrever é o mesmo que adquirir as ações, ou seja, ele lança para quem quiser subscrever, ou o próprio underwriter pode adquirir ou subscrever a totalidade dos papéis. Aí é risco e conta dele, tudo bem? Então, pode ser de duas formas. A primeira, por uma subscrição ou a aquisição de quem? Dos investidores, né? Ela convida os investidores a subscrever ou a adquirir. Ela vai buscar esses caras no mercado, ou ela mesma adquire a totalidade dos papéis. Então, olha só, para finalizar, essas instituições poderão se organizar em consórcios para distribuir os valores mobiliários no mercado ou garantir a subscrição da emissão. Garantir a subscrição da emissão. Ela vai fazer a aquisição do total, 100%. Sempre sob a organização de uma instituição líder que assume a responsabilidade específica. Então, esse cara aí, que é o banco de investimento, a corretora ou distribuidora de títulos e valores mobiliários, é quem?
esse cara aí é um banco de investimento, a corretora distribuidora é o underwriter, que eu mencionei anteriormente. Então, está aqui, o underwriter. Quem é um underwriter? São instituições financeiras altamente especializadas em operações de lançamento de ações no mercado primário. Então, os underwriters que estão revestidos de banco de investimento, corretora ou distribuidora de valores mobiliários, essas instituições, esse underwriter aí, nessas três modalidades, eles fazem o quê? São especializados em operações de lançamento de ações no mercado primário, né? Que é, grosso modo, conhecido agora, esse lançamento no mercado primário, que é o lançamento feito pela oferta pública inicial. Então, a oferta pública inicial, que é feita por um underwriter, é feita onde? No mercado primário. Por isso que chama-se oferta pública inicial. E o que o underwriter faz? O underwriter faz o quê? O underwriting, que nós já veremos. No Brasil, tais instituições são, em geral, bancos de investimento, sociedades distribuidoras e corretoras, que mantêm equipes formadas por analistas e técnicos capazes de orientar os empresários, indicando-lhes as condições e a melhor oportunidade para que a empresa abra o seu capital ao público investidor, através de operações de lançamento, ou conhecida como oferta pública inicial, em inglês, né, IPO. Maravilha? Então, esses agentes especializados vão se reunir com toda a diretoria, conselho de administração da sociedade anônima e dar toda a estrutura técnica de conhecimentos, tá? E toda a orientação para eles fazerem a abertura de capital no momento certo, no time correto, né? Num preço que o mercado vai absorver, aceitar, quantidade de papéis e etc. Então, o underwriter, ele que vai fazer o quê? O lançamento. É uma instituição especializada em lançamento de novos papéis no mercado primário. O underwriter faz o quê? O underwriter faz um underwriting. Ou seja, o que é o underwriting? É uma operação realizada por uma instituição financeira mediante a qual, sozinha ou organizada em consórcio, subscreve títulos de emissão por parte de uma empresa para posterior revenda ao mercado. Então, o que é o underwriter? O underwriter é a instituição que faz o lançamento de ações no mercado primário. E esse lançamento de ações no mercado primário é conhecido como underwriting, que é a operação realizada, né, feita pelo underwriter sozinho ou em consórcio, num pool de distribuição. Ele vai adquirir os títulos por parte da empresa e posterior e colocar para revender no mercado financeiro. Maravilha? Geralmente, esse underwriting não é feito sozinho, é feito em um consórcio. E existe lá uma empresa líder, tudo bem? Então, nós vamos falar que vai ter um pool de distribuição, ok? Já já voltamos com mais mercado de capitais. Um grande abraço.